Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja sincero na resposta. Viu? Não me enganem não. Tá certo? Eu queria que levantasse a mão agora. Quem aqui já matou alguém? Ninguém matou ninguém? Tô perguntando quem já matou alguém. Gostei da expressão, viu, Gil? Gil disse ali para mim, lindo isso. Ao pé da letra, não. Pois bem, visando o pé da letra, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Hoje a gente está aqui na igreja no clima de Gravatá, viu? Chique, igreja da Serra hoje. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, está em perigo de ir para o fogo do inferno. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos pela tua graça, pelo amor derramado sobre nós, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de estudar a tua palavra, de ouvir dela, Senhor. Nos ajuda nessa jornada, que nós possamos ser edificados, exortados, ó Pai, e possamos desenvolver, ó Pai, a nossa santificação através das verdades da tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos dê a graça, a misericórdia, de eu ser usado, ó Pai, nessa noite. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada, a gente conversando sobre o Sermão do Monte, a gente viu que Jesus falou, que ele disse assim: nem pense que eu vim para destruir a lei. Eu vim para cumpri-la. A lei não passará, nem um tio, nada da lei vai passar, ela será cumprida. E ele fala: aquele que de fato amar a lei, quiser obedecê-la e vivê-la, serão o maior no reino dos céus. E no final do texto que nós lemos na semana passada, Jesus disse que: eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Então, o que acontece? Jesus agora vai trabalhar 6 expressões da lei aqui no decorrer do texto, falando sobre o que é que significa ter uma justiça mais elevada do que os fariseus e os mestres da lei daquela época. O público que ouvia judeu, e o público para quem também Mateus escreve, é para judeu. Mateus é um dos evangelhos que foi escrito para o povo judeu. Então, o povo judeu era esse povo que tinha essa raiz muito bem conhecida no Antigo Testamento. Então, quando falava de lei, eles sabiam do que estava sendo dito. Então, Jesus vai nos mostrar não uma interpretação diferente da lei, mas, como ele mesmo disse, ele vai dar a interpretação completa, o sentido completo do texto da lei. E ele começa com uma expressão que a gente precisa entender, porque ele começa dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Jesus não começa dizendo: vocês sabem o que está escrito.
Ele fala: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Por quê? Porque havia uma diferença entre o que a lei dizia e os professores da lei estavam dizendo. Então Jesus está combatendo aquilo que os mestres estavam ensinando a respeito do Antigo Testamento, e não necessariamente aquilo que vai a estar escrito no Antigo Testamento. Em alguns momentos a fala vai coincidir, em outros não vai coincidir, porque Jesus está combatendo o ensinamento dos homens daquela época. O que é que aconteceu na história, para a gente poder compreender um pouco o momento em que a gente está vivenciando aqui historicamente na vinda de Jesus? O povo de Israel, debaixo da justiça de Deus, ele foi arrancado da sua terra e foi levado para a Babilônia. Esse povo falava hebraico. Quando ele vai para o cativeiro babilônico, a língua se mistura e passa a se valer o aramaico, que era uma mistura de hebraico com a linguagem babilônica. Então você pega, por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é uma escrita misturada de hebraico com aramaico. Então o povo vai perdendo essa perspectiva do hebraico e aderindo ao aramaico. Resultado: muitos perderam a habilidade de ler a lei dentro do seu original. Eles não conseguiam mais ler o Antigo Testamento em hebraico, porque eles haviam, com o passar do tempo, perdido essa fluência da língua materna deles. Logo, o que é que começou a acontecer? O ler a lei, o interpretar a lei, virou uma coisa das pessoas que eram estudiosas, que tinham acesso à língua hebraica. Então, em vários momentos, e aqui a gente já está num terceiro estágio, que era quando as pessoas, por conta da cultura, que a gente chama de helênica, né, a cultura grega, começou a, através do Império Romano, difundir o grego. Então, em alguns momentos, a Bíblia fala, e Jesus falou em hebraico. Por quê? Porque em boa parte do tempo ele estava falando o quê? Grego. Ele sabia hebraico, mas não era a linguagem mais comum usada pelo povo. Então, o escriba e o fariseu, eles tinham como função principal extrair da lei e ensinar ao povo. Então, o povo começou a ficar com a versão interpretada das Escrituras e não com as Escrituras em si. Em parte, isso aconteceu com a Igreja Católica durante a Idade Medieval. A linguagem culta que foi adotada era o latim. E aí você ia para franceses, ingleses, eles falavam outras línguas, ninguém mais sabia o latim. Ninguém podia mais ler a Bíblia, porque a Bíblia agora estava em latim. Então as pessoas ficavam reféns, quem sabia ler a língua culta para poder traduzir para eles e dar a interpretação. Ou seja, os fariseus, eles juntavam a lei com a interpretação deles da lei, muitas vezes tornando difícil saber fazer essa distinção. E por mais que às vezes a gente ache isso meio estranho, a gente faz isso também. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a tendência de fazer o quê? Levar o nosso horizonte, a nossa visão para a Bíblia. E a gente acaba fundindo a interpretação nossa com aquilo que está no texto. E aí surgem umas coisas que são assim, bem bagunçadas. Por quê? Porque ao invés da Bíblia falar para mim, eu levo para a Bíblia aquilo que eu quero que ela fale. E aí é a mãe da heresia, né? A mãe do erro de começar a surgir várias coisas que a gente acaba acreditando, mas não é a verdade. Então, Jesus aqui não está combatendo o Antigo Testamento em si, mas a interpretação que os fariseus davam. Jesus não ia contradizer o que Moisés disse por uma razão simples. Jesus vai trabalhar bastante aqui dentro dos 10 mandamentos, né, que a gente chama do Decálogo,
Quem foi que deu os 10 mandamentos para Moisés? Foi o próprio Deus. Como é que Jesus vai contra o Velho Testamento? Se Jesus se afirmava o próprio Deus, como é que ele ia dizer uma coisa no Velho Testamento e no Novo Testamento ele ia dizer outra? Sendo a mesma pessoa, sendo a mesma fonte. Então, Jesus não tem esse intuito, mas sim nos dá o sentido completo. Então, o que eles afirmavam era o seguinte: você não pode matar alguém, senão você vai ser julgado pelo magistrado civil. Até aí a gente entende bem, porque até hoje é assim, né? Você matar alguém, segura o tranco, né? Supostamente você vai ser julgado. Se tiver justiça, você vai ser julgado. Se você não matar alguém de fato, você está limpo. Então, quando eu leio lá nos 10 mandamentos, não matarás, se você não matou alguém, que ninguém levantou a mão, está todo mundo limpo desse pecado. Só que aí Jesus fala, não é bem do jeito que você está pensando. A lei era uma forma de ilustrar a vontade de Deus, de deixar claro a vontade de Deus, mas aquilo que está no princípio vale muito mais do que a maneira branda, como muitas vezes os fariseus colocavam. Então, a gente precisa entender a relação da lei e do espírito da lei. Por que que matar é pecado? Porque Deus é quem criou a vida. Quando eu maculo, eu faço alguma coisa contra a vida, eu estou indo contra um propósito de Deus. O propósito de eu usar um capacete é para quê? Para não levar multa. Claro que não. O propósito de eu que ando de moto, não é o meu caso, de eu colocar um capacete é para, em caso de acidente, eu ter a minha cabeça minimamente protegida. Se eu coloco um capacete para não levar a multa, o que é que eu estou fazendo? Eu estou cumprindo a lei, mas eu não estou cumprindo o espírito da lei. Por quê? Porque no momento que eu achar que eu não vou levar multa, o que é que eu faço? Eu tiro o capacete. Mesmo que eu esteja no interior, que não tem nem luz, eu vou andar de capacete, por quê? Porque o risco que eu corro é o mesmo. Jesus quer nos ensinar que o espírito da lei, ele é preventivo. Jesus quer nos mostrar que superar a justiça dos fariseus é estarmos santos na prática e na intenção. Tudo que é aceitável ou decepcionante para Deus é considerado através do resultado e do processo. Então, eu posso não chegar a matar pela letra da lei, como o Gil falou, mas aqui dentro, danado. O Senhor Deus já viveu muito, pode levar. Dentro de mim eu matei. Jesus fala, a raiz desses pecados são a mesma. Você não deveria estar cultivando essas coisas no seu coração. A lei, meus irmãos, entendam uma coisa, ela nunca se propôs a ser externa e formal. Tanto é que nós enxergamos em Davi fala, Senhor Deus, como eu amo a tua lei. Eu a amo com toda a minha alma. Davi ora para Deus no Salmo 19, Senhor Deus, me perdoa pelas faltas que me são ocultas. Você acha que a preocupação de Davi em vivenciar a lei de Deus era externa? Se for externa, pedindo perdão por pecado que nem ele sabe que ele está cometendo. Ele sabia que o espírito da lei, que a vontade do seu Senhor é que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor.
O propósito de Deus no Antigo Testamento nunca foi externo. Isso foi uma manobra farisaica para dizer assim: eu não vou conseguir ser justo no meu coração, então eu vou colocar um monte de regra física, porque daí eu consigo conter, como a gente tem aqui um público que contém, que ninguém matou ninguém de fato, visivelmente. Está todo mundo justo. Então muitos se batem no peito da sua caminhada farisaica, porque olhem de maneira geral para os seus atos, diz assim: Senhor Deus, eu nunca fiz nada sério assim. Ainda dá 3 exemplos, quais são? Eu não matei, eu não roubei, né? E tem o outro, que é do lado positivo: eu ajudo as pessoas. Pronto. Só o que você precisa para ser uma pessoa boa é nunca ter pegado uma faca para matar alguém, nunca ter roubado nada de ninguém, e quando você puder de vez em quando ajude alguém. Pronto, você é uma pessoa boa. Jesus vem para desfazer isso. Vem para nos mostrar o compromisso que Deus... O compromisso que Deus deseja de nós é muito mais profundo. Quando nós começamos a compreender na visão do próprio Deus, Ele fala: se eu ficar com raiva do meu irmão, eu vou ser julgado. Alguns manuscritos no original traz assim: você ficar com raiva sem justificativa. Daqui a pouco eu vou entrar nesse negócio. Mas ele fala: se você disser ao seu irmão raca, ou seja, você não vale nada, você vai ser julgado. Se você chamar o seu irmão de idiota, de tolo, você vai estar em perigo de ir para o fogo do inferno. E aí, quem já matou alguém? Está percebendo que é um bocado de assassino aqui? Jesus está querendo dizer que essa raiva, esse ódio, esse sentimento, essa motivação dentro do coração em que eu valho mais do que o outro, é a mesma raiz do assassinato. A gente conversou sobre isso na semana passada. O foco da lei é mostrar a mim e a você que nós somos pecadores. Então a primeira coisa, lembre-se que eu disse para você no começo da pregação, são 6 expressões da lei. A primeira, vocês estão aprendendo, vocês são todos assassinos, eu também. O real motivo para a gente não matar é porque dentro da outra pessoa tem a imagem de Deus. Eu não posso querer o mal do outro, porque eu estou querendo o mal contra a imagem de Deus, mesmo que ela esteja maculada pelo pecado. Qualquer ser humano. E Jesus quer nos mostrar que a maior punição não é o julgamento da lei dos homens. Naquela época o tribunal acontecia no portão da cidade. Alguns juízes, ficavam no portão da cidade e o caso era trazido a público para esses juízes para julgarem o caso. Então, Jesus começa a mostrar para a gente que ele fala: olha, os juízes de vocês só julgam quando um assassinato de fato, fisicamente acontece. Mas eu estou dizendo a você que o julgamento é para quem ficar com raiva de alguém, para quando xingar alguém, para quando alguém tiver desprezo com alguém. E o julgamento pior não é o julgamento humano, mas o perigo de você ser julgado por Deus, que o julgamento de Deus pode levar você para onde? Para o inferno. Jesus aqui não está querendo criar preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é bem sutilzinho. Jesus aqui não está querendo criar um novo farisaísmo, onde você pode chamar o irmão de abestalhado, mas de idiota não pode. Porque daí eu entro no farisaísmo de novo. Eu não posso chamar só daquela expressão que Jesus falou, mas o resto eu posso. Novamente você colocou uma regra
e você não entendeu o espírito que Jesus está falando. Jesus está fornecendo exemplos de um pecado que muitas vezes eu e você ignoramos, achamos que é uma coisa tola. Ah, pastor, todo mundo fica com raiva de alguém. Jesus está dizendo, e se eu ficar com raiva de alguém, é pecado. É pecado, merece julgamento e pode levar você ao inferno, como qualquer pecado. Entenda uma coisa. De acordo com a própria palavra de Deus, quando ele fala aqui sobre idiota, né, a linguagem de hoje traduz como idiota, mas várias traduções colocam como tolo. A Bíblia chama de tolo muitas pessoas. Existem pessoas ao nosso redor que são pessoas tolas. São tolas por quê? São tolas porque elas não respeitam, não vivem conforme a palavra de Deus e não ligam para aquilo que é a verdadeira sabedoria. Mas o foco que Jesus está dando aqui sobre o assassinato não é na atitude da pessoa em si, mas em si no meu coração em processar aquilo, na maneira como aquilo afeta a mim. O foco de Jesus está nesse sentimento do assassinato que diz assim, o que você fez contra mim é tão terrível que eu tenho o direito de lhe matar. O que você fez contra mim foi tão horrível que eu tenho o direito de lhe desprezar. Jesus está dizendo que esse sentimento de quando nós somos ofendidos, quando a ira vem sobre aquilo que é feito contra nós, desejando o mal sobre os outros, nós estamos em pecado. Jesus está nos dizendo que Ele condena a palavra dita sem reflexão, com desprezo, a palavra que visa desonrar os outros, a palavra que visa a satisfazer a minha ira própria, a ira que foi feito, a ira que é fruto do mal do que pisaram no meu pé. Nós temos um ego tão grande que ele fala assim, olha, eu sou uma pessoa tranquila, mas quando pisa no meu pé, aí ele vai ver. Então tu é tranquilo com o quê? Só se é quando fazem o mal com os outros, né? Devia ser o inverso. A ira que vem da palavra, que é uma ira boa, que existe ira boa, porque a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, e a Bíblia fala que Deus se ira, é a ira em que a causa não é o meu ego. Quando nós nos iramos contra o pecado, quando nós nos iramos contra uma injustiça, quando nós nos iramos contra a maldade que é feita com outra pessoa, essa ira é bem-vinda. Mas quando todo o foco é o nosso próprio ego, nós estamos achando que nós valemos mais do que os outros e tem a mesma raiz do assassinato. Então nós somos chamados a não viver de acordo com essa natureza carnal e assassina, mas de acordo com o amor ensinado por Cristo Jesus. Todas as vezes que nós desejamos o mal para o outro, por conta do mal que nos foi feito, você está quebrando esse mandamento, não matarás. Porque nós somos chamados, como cristãos, a pagar o mal com o bem. Eu lembro de uma vez que eu caí nesse mal aqui de uma maneira bem bruta mesmo. Não estava à frente da igreja lá de Noronha. Tinha um presbítero que ele travava quase tudo que eu queria fazer. E eu comecei a ter raiva desse presbítero. E ele é um senhor, eu digo, Deus, o senhor já podia levar. Mas eu não disse isso brincando, não. Quando eu vi aquilo saindo do meu coração, eu digo, Senhor Deus, misericórdia. Eu digo, não, Senhor Deus, não leva não, leva não. Me perdoa. Até por uma coisa que parecia pura, que era querer fazer a igreja andar, na minha visão, eu achava que isso era liberdade, para eu querer o mal do outro, mesmo ele sendo meu irmão em Cristo.
E aí eu comecei a orar para Deus no outro sentido. Senhor Deus, me ensina mais esse irmão. Eu quero amá-lo do jeito que ele é, porque o Senhor salvou ele do jeito que ele é. Me ensina a amar o meu irmão. Eu fico feliz porque Deus, em sua graça e misericórdia, me ajudou a tirar aquele sentimento do coração e foi me ajudando, pouquinho em pouquinho, a amar o meu irmão. É interessante como nós somos prontos para nos irar e desprezar quando o mal é feito contra nós. Mas quando muitas vezes nós vemos o mal sendo feito contra outros, a gente é chamado a filosofar, né? Não, porque o mundo, maldade muito grande no mundo, ao invés de muitas vezes nos levar para a ação. Jesus coloca o matar de fato na mesma categoria de uma ira onde a causa é própria, na mesma categoria onde o desprezo está sendo colocado. As consequências não são as mesmas. Obviamente que não são. Jesus não está dizendo que é isso. Jesus não está dizendo que você ir lá, pegar uma arma e atirar em alguém tem a mesma consequência de você desprezar alguém. Ele não está dizendo isso. Jesus está dizendo que ambos são pecado. E que por ser pecado, está debaixo do julgamento de Deus. Muitos temem o julgamento dos homens. Jesus aqui nos leva a temermos o julgamento de Deus. Quando às vezes acontece alguma coisa, vai, não conta para fulano não, senão o negócio vai ficar ruim. Já cansei de pegar casa assim. Marido ou esposa adultera, não conta não, senão vai ficar pior. Tem medo das pessoas, tem medo da liderança da igreja, mas não tem medo de Deus. Jesus aqui está nos ensinando que nós precisamos sim entender a realidade daquilo que a gente vive. O julgamento mais severo que eu e você vai passar não é o das pessoas, mas é o do próprio Deus, que conhece os atos e as intenções. Jesus nos ensina que através da nossa língua, nós podemos destruir a reputação de alguém. Nós podemos fazer com que uma pessoa não confie mais na outra. Nós podemos fazer algo que aquela pessoa seja excluída socialmente, né? Que hoje é chamado de cancelamento. Imagine que você é meu amigo de confiança e você tem uma outra pessoa que é seu amigo. Eu chego lá e falo, olha, toma cuidado com fulano, viu? Ele não é o que tu está pensando, não. Aí você já fica... Aí a pessoa fala, eu estou pensando o quê, né? Já começa assim, né? Aí eu falei, por que tu está dizendo isso? Porque teve uma vez, pronto. E aí começa a história. Agora, quando eu olhar para fulano a próxima vez, o que é que vai acontecer? Será que ele fez mesmo? Oi, oi. A forma como você vai lidar com a pessoa já começa a mudar. Às vezes pode ser uma proteção necessária, porque muitas vezes nós temos lobos entre nós, mas muitas vezes é uma fofoca que destrói a unidade da igreja. Ao invés de tratar o problema do irmão, fofoca-se o problema do irmão. Jesus está dizendo que a nossa caminhada com Ele, ela precisa ser íntegra, profunda, em cada detalhe da nossa vida. Nós gostamos de fazer as mesmas coisas que os fariseus faziam.
nós elencamos uns pecados sérios, a gente olha para esses pecados sérios e faz assim: eu não os cometo. E eu me sinto tranquilo com o meu caminhar. Enquanto Jesus nos chama para que nós, através e junto com o Espírito Santo, que a gente possa sondar o nosso coração, conhecer a fundo o nosso coração. Para dizer assim: Senhor Deus, em que aspecto, em que cantinho da minha vida ainda falta te obedecer? A palavra de Deus nos ensina que toda palavra proferida que não serve para edificar ou fazer bem aos que ouvem é pecado. Todas as vezes que aquilo que você fala para alguém ou sobre alguém não é para o bem daquela pessoa ou para a edificação daquela pessoa, você está pecando com a língua. Biblicamente falando, você está assassinando. Mas muitas vezes o que é que nós fazemos? A gente fala dos outros brincando. E quando alguém vem com a gente conversar sério, o que é que a gente diz? Eu estava brincando. E não encara o pecado. Não encara o problema. Meus irmãos, o que Jesus vai começar a trabalhar aqui, a gente precisa começar a trabalhar no nosso coração, é que nós não devemos apenas fugir do erro, como nos ensinam os fariseus, mas amar tudo o que é correto. Nós precisamos desejar ser puros no falar, no agir, no pensar. Essa releitura da lei que a gente está começando hoje, precisa consolidar diante de nós uma realidade espiritual que muitas vezes a gente não percebe. Nós somos pecadores, e por conta do nosso pecado, há uma condenação que nos aguarda. Nada do que Jesus fala aqui nos cabe cumprir, nós conseguiremos se não for através do Espírito Santo. O homem natural, o homem sem Deus, ele não consegue cumprir o que Jesus está dizendo aqui. Ele precisa de Deus. Nós precisamos nos refugiar na graça de Cristo. Se a gente não tiver do poder dele para fazer para ele o que ele quer, você não vai conseguir. Foi por isso que Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. O galinho, se você cortar ele do tronco, ele seca. A seiva vem pelo tronco, ela capta as forças do solo, os nutrientes que vêm do solo e leva. E ali o galinho vai se fortalecendo. Eu e você continuaremos assassinando se nós não contarmos com a força e o poder de Jesus Cristo. O chamado de Deus para mim e para você todos os dias é para que nós possamos nos fortificar no Espírito Santo de Deus, para viver o espírito da lei que nos é requerido a mim e a você. Tiago fala que aquele que é perfeito no falar é varão perfeito, porque a língua é a coisa mais difícil de controlar. Quem controla a língua já está perfeito. Então, o convite que nos é feito para mim e para você nessa noite é para que nós possamos estar atentos aos detalhes da palavra de Deus, não para saber, mas para cumprir. Porque Deus nos quer que a nossa justiça seja mais elevada do que o dos fariseus e dos escribas. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor Deus. Te louvamos por Jesus Cristo, porque é através dele que nós somos instruídos, salvos, e recebemos, ó Pai, tão grande salvação.
Te pedimos perdão, ó Pai, por tantas e tantas pessoas, ó Pai, que nós temos caído nesse pecado, ó Pai, que a raiz do assassinato está em nós. Te damos graças porque não cometemos o ato, Senhor Deus, mas te pedimos perdão, porque em nossa mente, em nossos corações, muitas vezes, às vezes até hoje, estamos cultivando sentimentos por pessoas, parentes, amigos, Senhor, contrários àquilo que a Tua palavra nos ensina. Nos ensina a amar, ó Pai, como Tu amaste. Nos ensina, Senhor Deus, a clamar pelo Teu perdão por aquelas pessoas que estão em pecado e não sabem o que estão fazendo, mesmo que estejam nos machucando, Senhor. Senhor Deus, que nós possamos viver aquilo que a Tua palavra nos pede, aprendendo a pagar o mal com o bem, Senhor. Só através do conhecimento e da vivência da Tua palavra, da Tua graça, é que isso nos será capaz, ó Pai, de colocar em prática. Por isso te pedimos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo, esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém.